Boa noite. Boa noite. Passam de 1.000 as pessoas doentes e desnutridas resgatadas da terra Yanomami, em Roraima. E a sociedade civil se mobiliza para enviar alimentos aos indígenas. A Polícia Civil do Distrito Federal encontra mais 3 corpos. 2 são de integrantes da família da cabeleireira Elisamar da Silva. 4 anos depois do desastre de Brumadinho, a Justiça acolhe denúncia contra 16 pessoas e 2 empresas. O estado americano da Califórnia tem outro ataque de um atirador contra pessoas que celebravam o Ano Novo Chinês. São 18 mortes em 2 dias. Uma mulher diz que foi molestada pelo jogador Daniel Alves na mesma noite em que ele é acusado de ter violentado uma jovem. O Jornal Nacional está começando. A crise humanitária na terra Yanomami superou uma marca simbólica dessa tragédia. Mais de 1.000 indígenas receberam atendimento emergencial em uma semana de operação da Força Tarefa. Aviões da Força Aérea distribuíram alimentos e remédio hoje na região de Surucucu. Foram 2 toneladas de ajuda para as equipes de saúde que estão no local. Diante do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, mapas e números da tragédia na reserva. Quase a metade dos 30.000 indígenas da terra Yanomami estão doentes. São 120 comunidades sem assistência de saúde, segundo o Conselho. A situação é muito grave. Talvez vai demorar muito para recuperar a saúde de Yanomami, principalmente das crianças na terra indígena Yanomami, porque essas comunidades ficaram muitos anos sem atendimento de saúde, principalmente onde o povo Yanomami está morrendo. 47 crianças Yanomami estão internadas no Hospital Infantil em Boa Vista. A Prefeitura da capital afirma que elas apresentam um quadro de diarreia aguda, desnutrição, pneumonia e malária. Parte da equipe da Força Nacional do SUS já está em Roraima. São 12 profissionais de saúde que vão atuar na Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, a CASAI, onde estão cerca de 700 indígenas. Um hospital de campanha deve ficar pronto ainda hoje, para tentar reforçar o atendimento. Segundo o governo federal, desde o início da atuação da Força Tarefa Federal na terra Yanomami, foram pelo menos 1.000 atendimentos emergenciais. O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde disse que, além do atendimento emergencial, é preciso remover os garimpeiros das terras indígenas. Estamos em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a gente planejar uma ação mais efetiva de segurança alimentar para o povo Yanomami. Estamos discutindo com o Ministério da Defesa, com a Polícia Federal, com a Força Nacional, uma ação que consiga assegurar a proteção do território para evitar que, quando esses garimpeiros forem retirados do território, eles não consigam mais retornar. O secretário também relatou a presença de grupos armados. Só foi possível nós chegarmos no território por conta da presença da Força Aérea Brasileira. Nós descemos dentro do garimpo. Então o garimpo invadiu as aldeias e essas comunidades estão à mercê do crime organizado. Eu não falo garimpeiros, eu falo crime organizado, porque são muitas pessoas armadas, coagindo, não se intimidam com a presença da Força Aérea Brasileira. Então, nós precisamos, de fato, implementar um plano de desintrusão. O governo federal dispensou 11 gestores de saúde indígena e 43 militares que ocupavam chefias na FUNAI. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que exonerações e nomeações fazem parte do processo natural de transição de governo. A situação dramática dos Yanomami provocou um movimento de solidariedade. O caminhão que chega a um dos pontos de coleta em São Paulo está lotado de doações. Ajuda que vem de empresas e de pessoas como o Guilherme. Ele reuniu doações com a vizinhança. Eu vim fazendo lá perto da minha casa lá, os pessoal falou assim, vamos lá fazer essa doação. Aí eu falei assim, vamos lá. Aí eu fui lá, pegando de cada um e vim trazer agora aqui. O trabalho de montar as cestas com alimentos é feito por um time de voluntários que foi reforçado esta semana. Até agora, só este ponto de coleta de São Paulo já arrecadou o suficiente para mandar para Roraima 3.000 sacolas como essas aqui. Os alimentos começam a ser enviados nos próximos dias. A CUFA, Central Única das Favelas, vai levar as doações de caminhão até Boa Vista.
De lá, os alimentos vão ser transportados pelas lideranças locais até as áreas indígenas. A gente já conseguiu arrecadar 40 toneladas de alimentos não perecíveis e a nossa meta é arrecadar 300 toneladas dentro de 30 dias. A mobilização acontece em várias partes do país. Em Fortaleza, tudo fica armazenado na sede da própria CUFA. Em Curitiba, o que chega é despachado rapidamente. Acima de 50 cestas a gente já manda porque a gente sabe a necessidade daquele povo nesse momento. Em Goiânia, essa administradora de condomínio começou a recolher doações no ano passado, com a intenção de ajudar quem precisasse. Veio correndo trazer o que tinha arrecadado. Achei por bem entrar em contato com eles e ver se o que a gente já tinha ajudaria. A ONG Ação da Cidadania começou a distribuir os alimentos. O presidente do Conselho Indígena de Saúde de Roraima, Júnior Yanomami, visitou ontem 3 comunidades. Disse que a FUNAI e o Exército também estão colaborando com ajuda médica e alimentar, mas que a situação ainda é muito grave. Crianças magras, crianças desnutridas, crianças com fome, as mães com fome, água suja de garimpeiras, crianças com malária, sem saúde. O líder Yanomami afirmou que as comunidades precisam principalmente de arroz, farinha, amido de milho, leite e água. A gente precisa água potável dentro das comunidades. Essas crianças estão tomando água suja, água contaminada de mercúrio. Essa ajuda é muito importante. Vocês vão salvar o meu povo Yanomami, principalmente crianças, entendeu? Se você quer ajudar a diminuir o sofrimento dos indígenas Yanomami e não sabe como, o site paraquemdoar.com.br mostra o que você pode fazer de forma segura. No ano passado, fiscais do Ministério do Trabalho resgataram mais de 2.500 pessoas em situação semelhante à de trabalho escravo. Quase metade estava em Minas Gerais. A maior parte desses trabalhadores explorados atuava na agricultura, na pecuária e na extração de pedras. Nas cidades, os flagrantes foram principalmente na construção civil e em restaurantes. A Justiça Federal acolheu denúncia e tornou réis 16 pessoas e 2 empresas envolvidas na tragédia de Brumadinho, que completa 4 anos amanhã. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, funcionários da mineradora e da empresa Tuvisud, que atestou a segurança da barragem, vão responder por homicídio qualificado das 270 vítimas e por crimes de poluição e contra a fauna e flora. A defesa da Vale declarou que tem profundo respeito pelas famílias impactadas pelo rompimento e que segue comprometida com a reparação e a compensação dos danos. As defesas de Fábio Schwartzman e da Tuvisud não se manifestaram. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para vocês e para você que nos acompanha também. As tempestades de verão que têm atingido várias regiões nos últimos dias normalmente são formadas por nuvens como essa, com quilômetros de altura e com uma atividade elétrica intensa. Por isso provocam temporais com raios, ventania, até granizo. E depois da chuva, a temperatura cai. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte hoje. Estava abafado no início da tarde, com quase 27 graus. Aí choveu e em apenas 1 hora os termômetros recuaram 5 graus. Quando parou de chover, voltou a esquentar. Amanhã, Minas Gerais tem condição de registrar fortes pancadas de chuva de novo. O Espírito Santo também, com acumulados acima dos 100 milímetros e ventos em torno dos 100 quilômetros por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Há risco de inundações e de deslizamentos. E a chuvarada deve se concentrar ainda em áreas de Goiás e do sul de Mato Grosso, em parte do Amazonas, do Pará e do Tocantins, também no Maranhão, no norte do Piauí e no litoral do Ceará. Fortaleza, Teresina e São Luís podem ter chuva a qualquer hora, com grandes acumulados também. A mesma coisa em Palmas, em Belém e em Manaus.
Palmas e Belém com mais nuvens do que Manaus. Cuiabá, Goiânia e Brasília também têm previsão de temporal. Em Cuiabá, 30 graus, são 3 abaixo da média, enquanto em Goiânia e em Brasília, os 29 e os 27 graus são o normal para janeiro. São Paulo, que faz aniversário nessa quarta-feira, deve ter um dia ensolarado e quente, com 30 graus. Os meteorologistas não esperam as chuvas que aconteceram hoje. Tempo firme também no extremo norte do Brasil, incluindo Boa Vista. Do sul do Rio Grande do Norte até o norte da Bahia, passando por Maceió e por Aracaju. E nada de chuva nessa área amarela, que vai da Grande São Paulo até o sul de Mato Grosso do Sul e também na maior parte do sul do país. Porto Alegre vai ter mais um dia de calorão, 36 graus, e até sexta-feira, 38. Vai estar mais abafada do que o Rio de Janeiro, com 30 graus amanhã, 31 na quinta, 32 na sexta. As duas capitais só se igualam no sábado, com 33 graus. Até amanhã, Renata Bonner. Até amanhã, obrigado, Eliana. A Polícia Civil encontrou mais 3 corpos de vítimas de uma chacina no Distrito Federal. Ao todo, assassinos executaram 10 integrantes de uma família. O local onde os 3 corpos foram encontrados é de difícil acesso e fica na área rural de Planaltina, Goiás, a poucos quilômetros do local usado como cativeiro pelos bandidos. A polícia chegou ao endereço ontem à noite, a partir de informações de um dos presos. Os corpos estavam dentro de uma fossa muito bem lacrada, com muita areia dentro, cal, que até o cão farejador teve dificuldade de chegar, de verificar que tinha um corpo ali. Uma das vítimas é Tiago Gabriel Belchior, marido da cabeleireira Elisamar Silva. Foi o desaparecimento de Elisamar que desencadeou todas as investigações. A outra é Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Tiago. A polícia acredita que o terceiro corpo, ainda não identificado, seja de Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Cláudia e Marcos Antônio. Em Minas Gerais, no fim da tarde, a Polícia Civil confirmou a identidade de outros 2 corpos que foram encontrados carbonizados em Unai há 10 dias. São Renata Belchior e Gabriela Belchior, esposa e filha de Marcos Antônio. O material genético de Marcos Antônio foi usado para fazer a identificação. Como já havia a suspeita do crime, como já havia uma suspeita de mãe e filha, esses dados foram levados até o Instituto de Criminalística para que fosse feito o exame de DNA e fosse dada esse confronto para verificar se realmente se tratava de Gabriela e de Renata. E no final das contas, fazendo o cruzamento ainda com o material genético do Marcos, houve a possibilidade de se detectar a família, o pai, a mãe e a filha. A investigação começou no dia 12, com o desaparecimento da cabeleireira Elisamar e seus 3 filhos. No dia seguinte, o carro dela foi encontrado carbonizado em Cristalina, Goiás. Posteriormente, a polícia confirmou que dentro do veículo estavam os corpos de Elisamar e dos filhos. No dia 14, o carro do sogro de Elisamar, Marcos Antônio, também foi encontrado carbonizado em Unai. Era neste veículo que estavam os corpos de Renata Belchior e Gabriela Belchior, identificados hoje. No dia 17, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de envolvimento no caso. Gideon Batista de Menezes, que trabalhava para Marcos Antônio e foi encontrado com queimaduras nas mãos, além de Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Um 4º suspeito, Carlomã dos Santos Nogueira, está foragido. A polícia identificou as digitais de Carlomã no cativeiro e no carro de outro suspeito. No dia 18, a polícia localizou o corpo de Marcos Antônio no terreno de uma casa, que, segundo as investigações, também foi usada como cativeiro pelos bandidos. E hoje foram localizados os últimos 3 corpos envolvidos na chacina. Foram 10 vítimas no total. As investigações indicam que a motivação para o crime foi financeira. Dentro do cativeiro, onde algumas vítimas foram mantidas, a polícia encontrou os cartões bancários delas. Agora a polícia vai apurar se os bandidos conseguiram movimentar o dinheiro e a participação de outras pessoas na chacina. No estado americano da Califórnia, mais 7 pessoas morreram na ação de um atirador. O segundo ataque desse tipo em 2 dias. Ao todo, são 18 mortos. Ouvimos sirenes vindas de direções diferentes. A gente sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabíamos onde. Foi muito assustador, disse essa moradora.
Nesta segunda-feira, um criminoso abriu fogo contra trabalhadores rurais em 2 fazendas de cogumelos na pequena cidade de Half Moon Bay, perto de São Francisco. 7 pessoas morreram, 4 em uma das fazendas e 3 em outra, a menos de 5 quilômetros de distância. Um homem de 67 anos, suspeito de ser o assassino, foi detido. O massacre aconteceu quando a Califórnia ainda se recuperava de um outro trauma. No sábado, um homem invadiu uma festa onde pessoas celebravam o Ano Novo Chinês, perto de Los Angeles, e causou a morte de 11 pessoas. O assassino se matou. Os ataques reacenderam críticas sobre o fácil acesso a armas nos Estados Unidos. Nos 2 casos, os criminosos usaram armas semiautomáticas. Hoje, o presidente Joe Biden disse que uma lei para banir armas de alta potência foi novamente enviada para o Senado. Essa mesma lei chegou a ser aprovada em 1994 e tinha validade de 10 anos. Quando o prazo expirou em 2004, os parlamentares do Partido Republicano bloquearam a renovação da medida. Biden afirma que durante o tempo em que a lei ficou em vigor, o número de ataques em massa nos Estados Unidos caiu. Nos 24 dias de 2023, os Estados Unidos já registraram 39 ataques em massa, mais de 1 por dia. A seguir, uma mulher diz ter sido molestada por Daniel Alves na mesma noite em que ele foi acusado de estupro. A imprensa espanhola revelou mais uma denúncia contra o jogador brasileiro Daniel Alves. Uma amiga da jovem que o acusa de agressão sexual diz que foi molestada por ele na mesma noite. Daniel Alves completou 5 dias de prisão na Espanha. Hoje, o jornal catalão La Vanguardia publicou uma reportagem com trechos dos depoimentos de testemunhas. Uma delas é amiga da mulher que acusa o brasileiro de agressão sexual. Ela contou que o jogador a apalpou violentamente e passou a mão em suas partes íntimas até ela conseguir se afastar. O El Mundo de Madrid noticiou que a polícia coletou restos de sêmen no banheiro da área VIP da boate onde teria acontecido o crime. E que durante o seu depoimento, a mulher de 23 anos que o acusa de agressão sexual descreveu uma tatuagem do jogador que vai do abdômen até a parte íntima, vista no momento em que ele a obrigou a fazer sexo oral. A juíza do caso decretou a prisão preventiva depois que o brasileiro alterou depoimentos. Após dizer que não conhecia a mulher, Daniel mudou de versão e admitiu que teve relação sexual com ela, mas que foi de maneira consensual. Já a mulher diz que Daniel a trancou no banheiro, a agrediu e em seguida a estuprou. Ele nega todas as acusações. Ontem, Daniel Alves foi transferido para um presídio menor. Agora ele está no Centro Penitenciário Brians II, que tem cerca de 80 presos. Ele divide a cela com mais um. Hoje a equipe que trabalha com Daniel Alves contratou um novo advogado, especializado em direito penal. Num primeiro momento, ele vai tentar tirar o jogador da prisão preventiva que foi decretada há 5 dias. Mas até esta terça-feira, a defesa ainda não entrou com um recurso na justiça espanhola. Cristóbal Martel é um advogado renomado que já trabalhou para o argentino Lionel Messi e também para o Barcelona. A defesa tem até sexta-feira para apresentar um recurso para que Daniel espere o fim das investigações em liberdade. A Justiça da Espanha não estabelece um prazo para a resposta. A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina para as distribuidoras a partir de amanhã. O litro passa para R$ 3,31, alta de 23 centavos. A empresa afirmou que o aumento acompanha os preços de referência do mercado. O preço do ovo de galinha subiu quase 19% nos últimos 12 meses. É bem mais do que a inflação oficial. Se toda a história de inflação pede um vilão, estamos diante de um dos mais cruéis. Porque quando ataca, deixa os heróis e as heroínas do orçamento sem saída. O ovo é o ovo. É extremamente difícil você substituir ele por alguma coisa, porque ele é base para receitas. Como é que você vai fazer uma boa milanesa sem um ovo? Como é que você vai fazer um bolo sem um ovo? Na média, o preço do ovo subiu 18,70% nos últimos 12 meses.
3 vezes acima do IPCA 15, divulgado hoje. Na região metropolitana de Curitiba, o ovo virou extravagância, com alta de quase 34%. Nesse caso, os produtores sabem dizer o que veio primeiro. Não foi o ovo. O aumento do milho e do farelo de soja. Esses dois insumos, juntos, representam algo como 80% dos custos de produção dos ovos e, nesses últimos 2 anos, aumentaram 150% em média. Já faltam ovos nos Estados Unidos e na Europa, onde uma onda de gripe aviária e a guerra na Ucrânia mudaram a referência de preços. E no interior de São Paulo, as granjas encolheram. Para a gente se manter vivo, o que é que nós fizemos? Diminuímos o plantel para poder equilibrar a produção nacional com o consumo e adequar os preços. Falta não tem sobra, vai estar bem equilibrado o mercado. E o brasileiro colhe inflação no supermercado. Para pagar contas básicas, como comida, se endivida no cartão de crédito, atrasa as dívidas. O nível recorde de inadimplência no país mostra isso. Sobra pouco ou nada para investir. E as famílias que mais sentem são, de novo, as mais pobres. Quando nós analisamos a inflação de alimentos, essa é a inflação que mais penaliza as famílias de menor renda. E quando nós analisamos os alimentos, o ovo, que é um item essencial já consumido por aquelas famílias que têm baixa renda, ele penaliza ainda mais. O que significa? É menos dinheiro no final do mês para outras compras e acaba apertando o orçamento de famílias que já sofreram muito desde o início da pandemia. Aumentou a carne no preço, aí pulou para o frango também aumentou, aí pulou para o ovo, também está caro, então dona de casa tem que se virar nos 30. No ano passado, a arrecadação de impostos federais cresceu e atingiu os 2 trilhões e 200 bilhões de reais. É o maior resultado desde 1995, quando começou a série histórica. A estimativa de crescimento da economia brasileira para o ano passado está em torno de 3%, mas o aumento da arrecadação foi mais que o dobro disso, passou dos 8%. E um dos motivos é a inflação. Quando o preço de um produto ou um serviço aumenta, os impostos associados a esse produto ou serviço aumentam junto. A elevação dos juros também impulsiona a arrecadação, porque os investidores acabam pagando mais impostos sobre os rendimentos. O presidente Lula participou hoje em Buenos Aires da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A presença de Lula era a mais aguardada na 7ª Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos em Buenos Aires. Com muitos aplausos, o Brasil foi recebido em seu retorno à CELAC. Para celebrar o retorno do Brasil à CELAC. Porque uma CELAC em Brasil é uma CELAC muito mais vazia. Em seu discurso, o anfitrião, o presidente argentino Alberto Fernandes, disse que a democracia está em risco, que durante a pandemia, setores da extrema-direita passaram a ameaçar governos eleitos. Fernandes afirmou que não se pode permitir que a direita fascista coloque em risco as instituições e que as ações dos vândalos em Brasília são um exemplo desse golpismo. Quando a loucura invadiu as calles de Brasília, o presidente discursou por 12 minutos. No meu primeiro pronunciamento após o resultado das eleições, afirmei que o Brasil estava de volta ao mundo. Nada mais natural do que começar esse caminho de retorno pela CELAC. Na presença de representantes de outros 32 países que fazem parte da comunidade, Lula agradeceu o apoio que recebeu após os atos golpistas de 8 de janeiro. Quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política.
Alinhado com o discurso de seu colega argentino, Lula falou sobre a importância de uma integração da região e a organização de cadeias produtivas para desafios como a pandemia. Defendeu maior integração com outros blocos econômicos e sócios, como a União Europeia, a China, a Índia, a União Africana e a Associação de Nações do Sudeste da Ásia. Também falou sobre a criação de uma cúpula dos países amazônicos para cuidar da floresta. São os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. A pobreza foi outro tema central da cúpula. Alberto Fernandes disse que a CELAC tem que trabalhar unida para combater a desigualdade na América Latina e Caribe. E Lula falou que a fome na região é inaceitável. Para crescermos de maneira sustentável, não podemos seguir ostentando o índice inaceitável de pobreza e fome, nem tampouco conviver com a desigualdade e a violência de gênero que atingem metade de nossas populações. Nossa estratégia de desenvolvimento deve caminhar passo a passo com a redução da desigualdade em suas diversas dimensões, com a garantia de acesso aos direitos fundamentais no campo da educação, da saúde e do trabalho, entre tantos outros. O presidente Lula também disse que os governantes da região precisam dar atenção aos povos originários e enfrentar o que chamou de tentações autoritárias contra a democracia. É preciso respeitar e proteger nossos povos originários, até hoje ameaçados e negligenciados. É preciso trabalhar para que a cor da pele deixe de definir o futuro de nossos jovens. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Após a reunião de cúpula, Lula participou de alguns encontros bilaterais. Esteve reunido com 2 chefes de Estado, com a primeira-ministra de Barbados e com o presidente de Cuba. Também se encontrou com o presidente do Conselho Europeu e com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Amanhã, Lula viaja a Montevidéu para se encontrar com Luiz Lacalle Pou. Hoje, o presidente uruguaio voltou a afirmar que o Uruguai está pronto para avançar com o Tratado de Livre Comércio com a China. Avançar com China. E que o melhor seria que o acordo fosse feito em bloco, com o Mercosul, mas que está pronto para negociar sozinho com os chineses. A seguir, a Advocacia Geral da União pede o bloqueio de bens de golpistas para ressarcir prejuízos ao patrimônio público. E uma instalação tecnológica permite a experiência de admirar uma obra grandiosa de Michelangelo. Exterior e demitiu mais de uma dezena do alto escalão. Kirilo Timoshenko, que acompanhava Zelensky desde a campanha presidencial, se antecipou com uma carta de renúncia. Ele era o vice-chefe de gabinete. Também deixaram o governo pelo menos 4 vice-ministros e 5 dirigentes regionais, como os de Kiev, Kherson e Zaporizhia. A onda de escândalos e demissões explodiu depois que o vice-ministro de infraestrutura foi preso, acusado de ter recebido mais de $400 mil em propina na compra de geradores. Com as investigações em curso, o governo da Ucrânia ainda não esclareceu o envolvimento de cada uma das autoridades. E como medida de emergência, parlamentares ucranianos tentam aprovar um projeto de lei que exige mais transparência nos contratos das Forças Armadas. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro não vai mais assumir o cargo para o qual foi indicado pelo ex-presidente. O coronel Cid foi um dos pivôs da troca de comando do Exército. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, indicou pela manhã que o presidente Lula esperava iniciativas do Exército para uma volta à normalidade. A declaração foi em entrevista à Globo News. O que é que nós precisamos agora? É um crédito de confiança para que o 8 de janeiro exista, que a gente puna todos os culpados, que a gente identifique todos
que participaram daquele ato de vandalismo, de terrorismo, de tentativa de golpe, mas que a gente deixe que mantenhamos a relação de confiança que as forças precisam ter por parte do presidente e o presidente por parte da força. No fim da tarde, o primeiro movimento importante. O ministro da Defesa confirmou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, não vai assumir o comando do Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia, uma unidade de operações especiais do Exército situada a 200 quilômetros do Palácio do Planalto. A medida foi acertada pelo novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Oficialmente, o cancelamento da posse foi um pedido do coronel Cid para que ele tenha tempo de se defender de investigações em curso. O militar é alvo do Supremo Tribunal Federal pela divulgação de dados sigilosos de uma investigação sobre um suposto ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse inquérito, a Polícia Federal indiciou Mauro Cid pelo crime de divulgação de documento sigiloso. É uma página virada para que nós possamos pacificar esse país. Eu, sinceramente, foi uma coisa muito boa para todos, inclusive para ele também. Uma outra mudança também confirmada pelo Ministério da Defesa é a antecipação da saída do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora do comando do Batalhão da Guarda Presidencial. Ele aparece em um vídeo do dia 8 de janeiro discutindo com um oficial da tropa de choque da PM que agia para prender os invasores. O batalhão é um dos responsáveis pela segurança da sede do governo federal. O presidente Lula criticou a facilidade com que vândalos entraram e permaneceram no palácio durante a invasão. A saída do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora do batalhão já estava acertada desde maio do ano passado. Como de praxe, ele permaneceria no cargo enquanto não seguisse para a nova missão, um curso de estudos estratégicos que começa em abril na Espanha. O Diário Oficial de hoje traz ainda duas mudanças no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que também é responsável pela segurança do presidente da República, do Palácio do Planalto e das residências oficiais. De acordo com o Diário Oficial, as trocas foram por necessidade do serviço. O general Ricardo José Nigre vai assumir a Secretaria Executiva do GSI, segundo posto de comando. O general Márcios Cardoso Neto foi designado para o cargo de secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Com as mudanças, sobe para 25 o número de militares lotados no GSI, substituídos desde os atos de vandalismo no Palácio do Planalto. No início da noite, o Centro de Comunicação Social do Exército divulgou uma nota sobre a primeira reunião do novo comandante com os integrantes do alto comando da Força. A nota procura dar o tom de retomada da rotina no Exército. Diz que o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva discutiu temas internos da instituição e repassou suas primeiras diretrizes. A Advocacia Geral da União pediu que a Justiça bloqueie bens de 40 detidos por terem participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na semana passada, a AGU já tinha pedido o bloqueio de bens de suspeitos de financiar o transporte dos golpistas. O total, nos dois casos, chega a 18 milhões e meio de reais. Em caso de condenação definitiva, a AGU pretende usar esse dinheiro para ressarcir os prejuízos ao patrimônio público. O homem que destruiu um relógio do século XVII no Palácio do Planalto passou hoje por uma audiência de custódia. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi preso ontem e encaminhado para o presídio de Uberlândia 1. Ele é suspeito de diversos crimes durante os ataques: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Uma das obras de arte vandalizadas em Brasília no dia 8 foi uma tela do pintor Di Cavalcante perfurada com uma faca. Todo mundo viu. Já no Rio de Janeiro, o Jornal Nacional foi registrar o resultado de um trabalho delicado de preservação. 2 murais desse gigante do modernismo brasileiro estão restaurados. Elizabeth olha esta obra e lembra de outra pintura do pai dela, atacada em Brasília. Como filha, é claro que eu fiquei triste, né? Mas, por outro lado, eu estava com o lastro da alegria. E que lastro da alegria é essa? É aqui o restauro que eu acompanhei,
São 2 grandes motivos para ficar feliz. Cada um tem cerca de 24 metros quadrados. Samba e carnaval. Os primeiros murais modernistas brasileiros. Tamanho não foi o único desafio para Di Cavalcante e nem para os restauradores. Professores de química ajudaram a encontrar a substância ideal para fixar as tintas antigas, que começaram a cair. 6 meses de trabalho intenso, sem pausas, completando espaços, revivendo formas. Os murais ficam no teatro mais antigo do Rio de Janeiro, o Teatro João Caetano. A Fundação Anita Mantuano de Artes, ligada ao governo do estado, bancou o custo da restauração calculado em R$600 mil. Os murais foram inaugurados em 1930, após uma reforma do teatro. A crítica da época reagiu com espanto. Há 93 anos, não era comum um artista pintar festas populares, nem retratar a diversidade dos brasileiros. Ele teve a coragem de fazer isso. Ele teve a coragem de, num universo conservador do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro queria ser Paris, né? Que Rio de Janeiro queria ser tradicional, queria ir para a Europa. Ele olhou para o Brasil, ele não olhou para fora, ele olhou para o Brasil. Por enquanto, o Salão dos Murais recebe apenas visitas agendadas, mas será aberto para todo o público ainda neste semestre. A gente ainda não sabe que a gente tem essa preciosidade aqui, então eu acho que tanto ter isso restaurado traz de volta o que é a nossa cultura, né? Traz um pouco das nossas raízes. Quando ele viu uma obra que, sabe, eu não via há muitos anos, é como se fosse o filho pródigo, né? O papai simplesmente falava, fazia um gesto que era assim, opa, entende? Fazia um gesto de alegria. Então ele, com certeza, levantaria muitas vezes os braços aqui e ficaria muito feliz de ver esse filho pródigo vindo à luz, né? Em São Paulo, uma exposição reproduz a experiência de visitar o local em que se encontra uma das mais espetaculares obras do mundo. Todo mundo sabe onde encontrar um dos grandes tesouros da humanidade, no Vaticano. Mas é uma descoberta ver a Capela Sistina desse jeito. Dada nas paredes e no teto desse espaço do Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, com toda a sua riqueza artística. O Jornal Nacional conferiu os últimos preparativos da exposição Michelangelo, o mestre da Capela Sistina, ainda inédita. Nós compramos os direitos do Vaticano, das imagens do Vaticano, então nós conseguimos esses direitos. A partir daí, tudo que está aqui foi produzido no Brasil. Uma jornada que começa pelo ateliê de um dos maiores nomes da safra de gênios do Renascimento. A meia parede de madeira, o teto, porque a gente tinha aquelas construções antigas, né, de Florença, e ali tem os cavaletes, as mesas de trabalho, a gente vai ter as esculturas. Então a gente quer reproduzir fielmente o lugar que ele mais vivia, que é o ateliê. Pintor, escultor, poeta, o caminho até a Capela Sistina passa pelo mundo de Michelangelo. Todas essas obras que a gente vai ter, tanto nessa vitrine quanto no ateliê, são obras que são certificadas lá por Florença. Ou seja, passaram realmente pela obra original, foram tiradas do molde e agora são expostas aqui para que as pessoas possam ver de fato uma obra mais próxima do real possível. Da Itália também veio uma réplica da chave da capela, onde se trancam os cardeais que escolhem o Papa. Lá no Vaticano, esse é o último corredor que se percorre para chegar à Capela Sistina. No final dele, logo à esquerda, fica a entrada. Do lado de dentro, essa é a visão que causa o primeiro grande impacto. A pintura do juízo final na parede do lado direito e os afrescos no teto. Aí o nosso cérebro começa a tentar dividir o quadro todo em pequenas partes, na esperança de captar cada detalhe. Michelangelo pintou no teto, praticamente sozinho, cenas do Antigo Testamento. Na Capela Sistina estão a mais de 20 metros do chão. Aqui foram reproduzidas no tamanho original, mas pertinho dos nossos olhos. A Ação de Adão é onde todo mundo que é
Quer ver? Acho que é a pintura mais reconhecida da Capela Sistina, né? Todas as vezes que a gente chega aqui dá uma emoção diferente, né? Michelangelo era o artista da emoção, era o artista que mexia com o coração das pessoas. E isso vai acontecer aqui. Tenho certeza que quem vier aqui vai sair daqui absolutamente diferente de quando entrou. De sair uma homenagem ao mestre que nem gostava de pintar. Michelangelo menosprezava a pintura diante da grandeza das esculturas. Por isso, está aqui uma réplica em tamanho real de Davi, mais uma obra-prima desse construtor da história da arte. O Jornal da Globo é depois do BBB. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aí com outro vídeo. Tá começando uma garoinha bem de leve. Nós estamos aqui na Praia do Costão. Tem uma bica aqui no final. Uma bica de água das pedras natural. Vamos dar um pulinho lá pra gente dar uma olhada. É isso aí, galerinha. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar seu like aí e se inscrever no canal. Valeu, até o próximo vídeo.